Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação. Nós vamos falar sobre empresas que entraram com pedido de recuperação judicial. E para conversar com a gente, Gilvan Bueno, que é especialista em investimentos e é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Olá, Josué. Uma grande alegria retornar aqui para apresentar esses destaques e o tema de hoje. Gilvan, eu queria que você começasse explicando brevemente como é uma empresa em recuperação judicial e o que leva ela a esse estágio. Uma empresa de recuperação judicial, basicamente, ela tem uma lei que rege esse tipo de empresa. Ela é uma empresa que está com uma dificuldade de caixa, ou seja, que está se endividando muito e ela enxerga que ela não consegue mais pagar as suas dívidas. Então, dessa forma, ela entra com um pedido de recuperação judicial. Ela apresenta um plano, né, mostrando que ela tem uma capacidade econômica de se recuperar, e aí o tribunal acolhe isso para fazer toda essa estrutura de recuperação da empresa. É importante destacar que durante esse período, a empresa não tem seus bens, as suas contas penhoradas durante esse plano de recuperação judicial. Basicamente, o plano de recuperação judicial é apresentar aos seus credores um plano para pagá-los. E quais impactos há para aqueles investidores que aplicaram dinheiro nessas empresas, nesse tipo de situação? Basicamente, a gente está falando aqui de risco de crédito, né? Risco dessa empresa em recuperação judicial não honrar seus compromissos. Quem basicamente direciona seus esforços para esse tipo de empresa são os investidores que olham muito para as SAs, né? Sociedade Anônimos de Capital Aberto ou Fechado, e tem uma outra estrutura. Mas por que eu falei SA? Porque tem empresas de recuperação judicial sendo movimentadas na Bolsa de Valores. O caso mais emblemático é a Oi BR3, que está aí numa grande recuperação judicial de mais de 70 bilhões de reais. Então, essa é uma empresa, por exemplo, tem a Triunfo Participações, que também está em recuperação judicial, tem a Livraria Saraiva, que também está em recuperação judicial. O risco é, né? O investidor sabe que essa empresa tem uma dificuldade no momento e ele aposta que essa empresa pode se recuperar. E aí algumas pessoas olham muito para o mercado de SA, Sociedade Anônimas de Capital Aberto, movimentadas nas bolsas de valores. Você citou alguns exemplos de empresas brasileiras. Nos Estados Unidos, há também esse tipo de situação, haja vista que é uma superpotência. Importante destacar, José, que nós copiamos, né, a lei das SAs brasileira copia muito os fundamentos das leis americanas de recuperação judicial. Então, tem algumas alterações, mas basicamente a recuperação judicial que nós temos no Brasil é muito apoiada lá pelos Estados Unidos. Há alguma empresa lá que está nesse tipo de situação de recuperação judicial que vale a pena ou que não vale a pena investir, e quais seriam os impactos no mercado, de uma forma geral? Nas últimas semanas, o setor de varejo foi duramente impactado. Você tem o caso da Hertz, que é aquela empresa de aluguel de carros que é emblemática, que entrou com pedido de recuperação judicial, e a JCPenney, que era uma empresa uma marca muito famosa nos Estados Unidos. Muitos já começam a olhar muito para o setor de varejo, enxergando que no setor de varejo americano tem uma dificuldade. Para você ter uma ideia, as vendas online nos Estados Unidos representavam 6%, agora passaram para 12% diante da pandemia. Então, o setor de varejo está sendo duramente penalizado, né? Com o aumento de desemprego nos Estados Unidos, a dificuldade de renda, é imprescindível ali você ter essa estrutura de capital melhor desenhada e uma estratégia de alocação de recursos, ou seja, escolher os melhores ativos, que é o que um administrador faz na linha final. Então, as empresas do varejo americano estão sendo duramente atacadas, as que não tinham varejo online muito físico, né? No Brasil, por exemplo, você tem a loja 100, né, que saiu até a reportagem falando que a loja 100 não tinha ali um marketplace online para sua comercialização de produtos. Então, esse é o grande desafio no atual momento, entender como as empresas irão se recuperar. E nesse sentido de entender como essas empresas podem se recuperar, entender o histórico delas, é que se baseia a tomada de decisão se vale a pena investir ou não, porque, como você havia explicado, há muito risco nisso. Sim, há muito risco, basicamente é o risco de crédito. No Brasil, a gente tem 3 grandes tipos de investidores, né? Investidor pessoa física, pequeno investidor, que entra com valores muito pequenos, os investidores qualificados, que têm acima de R$1 milhão em investimentos líquidos, não em imóveis, né? E o investidor profissional, que tem 10 milhões em investimentos líquidos, não em imóveis. Quando eu falo imóveis, que é investimento ilíquido, né? Você não tem liquidez imediata. Então, dentro desses 3 patamares, quando você está na Bolsa de Valores, basicamente o pequeno investidor ele pode comprar uma ação.
E aí é legal destacar, José, sempre para você entender isso, porque hoje na Bolsa tem as ações da Oi, Oi BR3, que são as ações ordinárias da Oi. Bem, essas ações são negociadas, Josué, a incríveis 60 centavos, uma ação com 60 centavos. Então, um pequeno investidor, olhando a história da empresa, tal, ele compra achando que vai se recuperar. Recentemente, eu até recebi um convite para apresentar alguns planos de recuperação judicial, e por isso que esse tema ficou muito na minha pauta, porque mostra como esse setor precisa ali de uma organização, entendeu? E isso, assim, quando você tem, por exemplo, alto endividamento das empresas, alto número de desempregados, você começa a ter essa preocupação. Então, as empresas precisam, e o administrador tem muito essa competência, porque a grade de administração engloba isso, né? Financeiro, contabilidade, algumas noções. Você consegue pegar essas competências e inserir na hora que você pensa em salvar a empresa. Às vezes o dono da empresa ele tenta continuar com o negócio, mas o negócio não está ali bem gerenciado. Ô, Gilvan, tem a notícia aqui de que a Amazon ela está negociando absorver a JC Penney, que é uma empresa de varejo físico. Como você avalia os impactos desse tipo de fusão no mercado financeiro, principalmente para o investidor? Muito legal quando se distingue investidor, pessoa física, e investidor que compra participação acionária, as grandes participações. A gente chama isso de investidores institucionais, né? São os grandes players. Quando eles entram numa operação, é uma operação de bilhões de dólares. Olha, para a Amazon é um ponto interessante, essa reportagem foi muito feliz, porque a JCPenney tem várias lojas físicas pelos Estados Unidos. E para a Amazon poderia ser um centro de distribuição. Então, o legal é que a Amazon, em vez de comprar a empresa 10X, vai comprar 2X, né? Porque a empresa está em recuperação judicial. Então, quando você olha para o investidor institucional, com grande valor, essa operação deve ser na magnitude de bilhões de dólares, para a Amazon é interessante. Para o investidor pessoa física, aquele que está buscando ali, é um desafio, né? Mas ele vê aqui uma oportunidade de curto prazo, porque a Amazon é uma empresa que chegou agora em valor de mercado nos Estados Unidos a trilhões de dólares, né? Talvez a segunda empresa a passar o valor de trilhões de dólares, né? Então, isso mostra que é uma operação importante, tanto do pequeno investidor quanto do grande investidor. O ponto importante o investidor precisa entender que se a empresa não se recuperar, ela vai à falência. E quais conselhos você dá agora para quem está com uma reserva e decidindo se vai investir ou não, se vai investir em empresas de recuperação judicial ou em outras empresas, ou até mesmo em uma Amazon da vida que está absorvendo outras empresas? Quais conselhos você dá nesse momento? Sempre lembrando que a grande ideia do investimento é você entender o API, né, que é a análise de perfil de investidor. Tem 3 perfis, conservador, moderado e arrojado. No primeiro momento, quando você identifica o seu perfil, é interessante você entender a sua reserva de emergência, sempre projetar de 6 a 12 meses do seu gasto fixo. Então, se o seu gasto fixo é R$1.000, você tem que projetar de 6 a 12 meses. Caso venha acontecer um infortúnio, você tem ali capital. E depois desse momento que você tem essa reserva de emergência e entende o seu perfil de investidor, aí você olha, por exemplo, para os investimentos que buscam rentabilidade. Então, você começa a criar o conceito da diversificação, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aí, você tem alguns instrumentos que te permitem comprar esses ativos. O mais indicado para quem está começando são os fundos de investimento. E essas plataformas abertas possuem diversos fundos de investimento. E tem fundos de investimento especializados nesse tipo de operação. Normalmente, ele é direcionado para investidor qualificado, mas tem também fundos para pequenos investidores, que são chamados fundos de investimento no exterior. Então, esses fundos ali estão disponíveis para a população em geral que quer investir, sempre respeitando o seu perfil de investidor e fazendo a sua reserva de emergência. Lembrando que aqui a gente não está recomendando produtos nem compra, mas sim construindo os primeiros passos para quem quer investir. E quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, esse movimento do mercado financeiro, mercado de investimentos, empresas em recuperação judicial, quem quiser conhecer um pouco mais com você, como faz? Olha, recomendo ali meu LinkedIn, né, Gilvan Bueno Costa, o CRA-RJ Play no nosso canal e também no nosso podcast. Você pode apresentar com mais ênfase para todos, que está sempre disponível. Já estamos aí há mais de 8 meses no ar, trazendo principalmente os principais destaques. E no final, a recuperação judicial ela é uma modalidade de investimento para o investidor mais sofisticado, que tenha tolerância a risco,
mas é importante o pequeno investidor ter esse conhecimento e não comprar uma ação que está com preço muito barato, achando que ela vai ter uma alta valorização. Muito obrigado, Josué. Muito obrigado a você, Gilvan, pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. E você que tem nos acompanhado, nós também agradecemos pela sua companhia, pela sua audiência, que sempre tem assistido aos nossos vídeos e aprendido a entender um pouco mais sobre a movimentação do mercado. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Investidor em Ação.